Essa foi a questão mais difícil do Enem 2021. E nesse primeiro vídeo pós a prova do Enem, eu trago a resolução detalhada dessa questão. Vamos lá. Na minha prova, a prova que eu fiz foi a prova cinza. Ela foi a número 177, ficou famosa por ser a questão dos navios, né, que os alunos citaram bastante dificuldade para resolvê-la. Então vamos aqui à leitura. Para a comunicação entre dois navios, é utilizado um sistema de codificação com base em valores numéricos. Para isso, são consideradas as operações triângulo e estrela, definidas sobre o conjunto dos números reais por x triângulo y igual a x quadrado mais x vezes y menos y quadrado, e x estrela y igual a xy mais x. O navio que deseja enviar uma mensagem deve fornecer um valor de entrada B, que irá gerar um valor de saída, a ser enviado ao navio receptor, dado pela soma das duas maiores soluções da equação A triângulo B, estrela B triângulo A, igual a zero. Cada valor possível de entrada e saída representa uma mensagem diferente, já conhecida pelos dois navios. Um navio deseja enviar ao outro a mensagem atenção. Para isso, deve utilizar o valor de entrada B igual a 1. Dessa forma, o valor recebido pelo navio receptor será. Bem, galera, a gente vê aqui, após a leitura dessa questão, que ela é uma questão bem, digamos assim, fora dos parâmetros do Enem. Primeiro, é uma questão muito pobre. Por que pobre? Porque não é uma questão bem contextualizada. Você percebe que, se eu descartar o texto, essa história de navio, de mensagem, né, não, não tem nenhum prejuízo para a resolução dela, pois ela é uma questão técnica. A gente diz que esse tipo de questão é uma questão textualizada e não contextualizada, pois o texto não tem tanto valor. O que vai importar aqui é você entender bem a operação triângulo, a operação estrela, e aplicar dentro da sentença que ele afirmou, beleza? Então é uma questão que foge um pouco do padrão. A gente vai qualificar essa questão aqui como uma questão de equação, pode ser também uma questão de polinômio, certo? Que a gente vai tentar aplicar a técnica para encontrar essa solução, beleza? Vamos lá, vamos à resposta. Eu vou começar escrevendo aqui as duas operações que o texto nos ensinou. X triângulo y é igual a x quadrado mais xy menos y ao quadrado, e x estrela y igual a xy mais x. Ok? Essas são as duas operações. E agora eu vou aqui voltar para o texto para frisar, para poder construir o nosso caminho. Certo? Preste bem atenção aqui, ó. A questão nos diz que o navio vai enviar um valor de entrada B, esse B está aqui igual a 1, e o valor de saída vai ser dado, né, pela soma das duas maiores soluções dessa equação aqui, ó. Dessa equação, A triângulo B, estrela B triângulo A igual a zero. Então, veja só. Eu vou pegar o B igual a 1, vou substituir nessa expressão e vou aplicar as operações A triângulo B, estrela B triângulo A igual a zero. E assim vou descobrir quais são os valores possíveis de A, certo? Diria que esperado, né, que se a questão ela está nos pedindo a soma das duas maiores soluções da equação, é esperado que a gente encontre mais de duas, né? É esperado que a gente encontre mais de duas soluções. Então, a partir dessa pergunta, a gente já visualiza essa possibilidade e já fica com isso na mente, né? De forma precavida, né? Pré-meditada. Show? Então, vamos aqui. Vamos voltar aqui para o quadro e vamos escrever. Ó. Ele diz que A triângulo 1, né? O valor de B é 1. Estrela B triângulo ou 1 triângulo A é igual a zero. Eu vou fazer ali de forma separada, vou fazer aqui de forma separada quem é A triângulo 1 e quem é 1 triângulo A,
para a gente poder substituir aqui, certo? Então, vamos escrever aqui, ó. A triângulo 1, quem é? Eu vou aplicar essa operação que ele nos ensinou aqui. Ficaremos com A quadrado mais A vezes 1 menos 1 ao quadrado. E um triângulo A vai ser igual a 1 ao quadrado mais 1 vezes A menos A ao quadrado. Beleza? Vamos agora substituir aqui. Aqui eu vou ficar com A quadrado mais A menos 1 estrela 1 mais A menos A quadrado igual a 0. Agora, pessoal, eu vou aplicar a operação estrela, certo? Entre essas duas expressões. Quem seria a operação estrela? A operação estrela vai ser o primeiro vezes o segundo mais o primeiro. Então, aqui eu vou ficar com o primeiro, que é A quadrado mais A quadrado mais A menos 1, vezes o segundo termo, que é 1 mais A menos A ao quadrado, mais o primeiro termo. O primeiro termo está aqui, ó, todo esse parênteses aqui, A quadrado mais A menos 1, igual a 0. Vocês observam nessa expressão que eu tenho aqui um fator comum, certo? Visualizem, ó, esse cara aqui é igual a esse. Então, eu posso pôr ele em evidência. Quando eu coloco ele em evidência, eu vou ficar com A quadrado mais A menos 1 vezes, que multiplica, né, agora esse termo aqui, 1 mais A quadrado, mais A menos A quadrado, mais 1, igual a 0. Ok? Esse 1 mais esse 1 eu posso somar. Esse 1 mais 1 eu posso somar. Então, eu vou findar essa expressão aqui, ó. Vou findar essa expressão aqui da seguinte forma. Preste atenção. Esse aqui foi o cálculo inicial que a gente fez, deixei ele reservado, certo? E agora nós vamos chegar nessa expressão aqui, ó. A quadrado mais A menos 1, que multiplica menos A quadrado mais A mais 2 igual a 0. Então, essa expressão aqui é a continuação daqui, certo? E aqui o que é que você observa? Ó? Se você for aplicar aqui a propriedade distributiva e multiplicar esses dois parênteses, você vai chegar numa equação do quarto grau. Mas você poderia aqui visualizar a seguinte coisa. Se o produto entre dois números, esse cara aqui é um número, esse cara aqui é outro número. Se o produto entre eles dois está dando 0, isso quer dizer que esse cara sozinho tem que ser igual a 0, ou esse cara aqui tem que ser igual a 0. Como assim, professor? Explique melhor. Vamos lá. O produto entre dois números só dá igual a 0 quando pelo menos um dos dois é igual a 0. Então, ou esse cara tem que ser 0, ou esse cara tem que ser 0. Então, a partir daqui, a gente desmembra essa solução como duas equações do segundo grau, iguais, obviamente, a 0. E aí eu vou aplicar aquela fórmula que todos conhecem como fórmula de Bhaskara para poder obter essas raízes, ou seja, os valores possíveis de A. Beleza? Vou apagar aqui e vou escrever essas duas sentenças para que a gente possa encontrar esses possíveis valores de A. A gente observa aqui, né, que nós vamos encontrar duas soluções para essa e duas soluções para essa, né? Nós vamos encontrar 4 soluções. E a questão nos pediu para determinar a soma das duas maiores. Beleza? Se você multiplicar isso aí, vai dar uma equação do quarto grau, que poderia vir a ser uma equação biquadrada, né? Mas não é. Né? Eu já tentei visualizar se era uma equação biquadrada, não é. Então, a melhor forma aqui é você separar as duas sentenças e fazer cada uma de uma vez. Então, você vai escrever A quadrado mais A menos 1 igual a 0, ou você vai escrever menos A quadrado mais A mais 2 igual a 0.
Tô olhando para a tela para evitar esse ponto de luz aqui para vocês. Beleza? Então agora, dessa parte aqui em diante, eu acho que já seria um pensamento mais simples, né? Porque aqui nós vamos desenvolver uma fórmula de Bhaskara para encontrar essas soluções. Então aqui vai ficar A igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4AC, que vai dar mais 4, né? Sobre 2A, 2 vezes 1. Então, a linha vai ser menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. E a duas linhas vai dar igual a menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. Beleza? Vamos agora para outra solução. Aqui nós teríamos A igual a menos 1, mais ou menos raiz de B ao quadrado, 1, menos 4AC. Menos com menos, mais, na verdade aqui vai ficar mais 8, né? 4 vezes 2, 8. Sobre 2 vezes menos 1. Então aqui nós vamos ficar com a linha menos 1 mais 3 sobre menos 2, que dá igual a menos 1. E há duas linhas, menos 1 menos 3 sobre menos 2, que dá igual a 2. Então, qual é a soma dos dois maiores valores, né? Então, como raiz de 5 é maior do que 1, isso aqui vai dar um número positivo. Então, essa aqui é maior do que essa e do que menos 1. E essa aqui é a maior de todas. Então, essas duas são as duas maiores raízes, né? As duas maiores raízes que a gente encontrou. E a resposta da questão vai ser a soma delas. Menos 1 mais raiz de 5 sobre 2 mais 2. E aí a gente faz aqui a soma, né, do número inteiro com a fração. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Mais raiz de 5 sobre 2. Chegando ao gabarito na letra E. 3 mais raiz de 5 sobre 2. Beleza? Com certeza essa questão foi a questão que trouxe mais dificuldade para vocês lá na prova do Enem. E no próximo vídeo eu vou trazer para vocês a questão mais polêmica do Enem 2021. Valeu, galera. Espero que tenham entendido, que tenham gostado da explicação. Um beijo a todos e até a próxima. Valeu!